Olá, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Estamos aqui para mais um Café com Jesus e hoje o nosso Café com Jesus está no livro de Números, no capítulo 13 e o versículo de número 30, que traz o tema Seja Proativo. O versículo 30 diz assim: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, do que Caleb estava falando? Estava falando da terra que mana leite e mel. Moisés, ele manda o povo subir e espiar a terra. E das 12 tribos que tinha, que era a tribo de Ruben, a tribo de Simeão, de Judá, de Isacar, de Efraim, de Benjamim, de Zebulon, José, Manassés, Dan, a tribo de Aser, de Naftali e de Gade. Então, essas 12 tribos, Moisés pega um homem de cada um e manda subir para espiar a terra. E dentre esses homens, desses 12 homens, estava ali Caleb, que era da tribo de Judá, e Josué, da tribo de Efraim. E quando esses 12 homens voltam, 10 deles começam a fazer um movimento de rebelião contra os planos de Deus. Por quê? Porque o plano de Deus era dar aquela terra ao povo, no qual Moisés estava conduzindo. E ele havia prometido uma terra que manava leite e mel. E a terra existia. Porém, naquela terra existia muitos gigantes, muitos homens valentes, era muita gente, muitos guerreiros. E 10 deles começaram a falar, acredito que, olha, não dá, não tem como, a terra é boa, mas não adianta a gente subir, a gente não vai dar conta, nós vamos morrer, né? Nós vamos ser derrotados. Mas nós temos que entender que conquistar a terra era um plano de Deus, que já era deles, eles só tinham que trilhar. E aqueles homens começam a colocar dúvidas, né? A movimentar aquele povo, querendo fazer o povo desanimar de subir. Então Caleb aqui nesse versículo 30 que nós lemos, diz que ele faz calar o povo. E quando ele faz o povo calar perante Moisés, aí ele disse: nós vamos subir sim, e vamos subir animados. Sabe por quê? Porque nós vamos possuir essa herança. Aleluia. Porque certamente nós vamos prevalecer contra esse povo que está lá naquela terra. Por quê? Porque Caleb, ele não esqueceu o porquê que ele estava caminhando, a direção era de quem. Então, Caleb, ele teve uma iniciativa, ele foi proativo quando ele faz com que o povo se calasse, que aquela confusão, que aquela coisa toda cessasse, e ele traz aquela palavra de ânimo. Deus, irmãos, ele não chamou ninguém para estar abatido de alma, para estar triste, para estar cabisbaixo e para estar derrotado. Não. O Senhor nos chama e nos quer ver acreditando nos seus planos, nas suas promessas. Mas dentre todos aqueles homens que foi escolhido por Moisés, um representante de cada tribo, apenas
Josué, da tribo de Efraim, e Caleb, da tribo de Judá, confiaram, continuaram crendo e não desacreditaram dos planos. Porém, aqueles outros 10 estavam levando o povo a ficar abatido diante daquela notícia, deixando o povo triste, porque começaram a acreditar que não poderiam prevalecer contra aquele povo, deixando o povo cabisbaixo e com semblante de derrotados. E o Senhor disse: olha, todos esses que duvidaram, eles não entrarão na terra, mas você sim. E nós vimos que os únicos que entraram, desses homens que representavam as tribos, foi Josué e Caleb, porque eles acreditaram, eles escolheram continuar acreditando nos propósitos de Deus. Ser proativo, meu querido, é reagir com força às adversidades e aos ataques do inimigo. Foi o que Josué e Caleb fez. Foi o que eles fizeram. Ao invés de ficarem abatidos, tristes, cabisbaixo, derrotado, não, eles reagiram com força às adversidades e aos ataques do inimigo. Não, nós vamos vencer, nós vamos conseguir, nós seremos capazes, nós vamos animosamente nós vamos subir e nós vamos prevalecer contra tudo aquilo que está naquela terra. Não deixe Satanás roubar a sua satisfação com a conquista. Se você entrar duvidoso, se você entrar desacreditando, não vai ter como. Se você deixar o inimigo te encher desses pensamentos negativos, dessa falta de fé, você não vai conseguir, ele vai acabar roubando a satisfação com as conquistas. Então, lembra-se do que o Senhor já fez, lembra de todas as conquistas que você já obteve, e com a satisfação de todas as conquistas, você vai continuar avançando. Foi isso que aconteceu. Josué, ele estava com Moisés desde o começo. E ele tinha em mente, no seu coração, na sua memória, tudo fresquinho daquilo que Deus havia feito. E ele tinha uma satisfação muito grande pelas conquistas que eles já haviam conquistado. Por isso ele veio todo confiante, com toda a sua força, com toda a sua determinação e disse: olha, calem-se, pare de espalhar a dúvida, para de gerar contenda, para de gerar esse mal-estar no meio do povo, porque nós vamos subir e nós vamos conquistar. Porque ele entendeu que tudo que eles tinham conquistado até ali, tudo que eles tinham vencido porque o Senhor estava com eles. Porque o Senhor era com eles. Porque o Senhor havia dado a eles. Então, Satanás não roubou do coração de Caleb, do coração de Josué, a satisfação com as conquistas que eles já tiveram. E com isso eles foram conquistar mais. Não deixa o inimigo roubar a satisfação das conquistas que você já teve. Porque se você continuar grato, alegre pelas conquistas que você já teve, você vai ficar animado para continuar lutando. Mas se você esquecer, se você banir do teu coração a satisfação de todas as conquistas que você teve, você vai cair na mesma situação que aqueles 10 caíram. Além de não acreditar, além de não lembrar mais do que já haviam conquistado, além de perder a visão de quem é que o estava conduzindo até ali, eles ainda tentaram criar uma rebelião no meio do povo. Se nós esquecemos o bem que o Senhor nos fez, com certeza o inimigo vai encontrar lugar para nos fazer rebelar
contra os planos e os projetos de Deus. Você não pode parar. É preciso avançar e avançar sempre. Não para, não. Continue avançando. A conquista, a vitória não está no meio da batalha, a vitória está no fim. Você caminhou até aqui, você tem andado até aqui, você tem crido até aqui, você tem confiado até aqui, você tem conquistado até aqui. Continue, não pare. Avance e avance sempre. Porque todas as vezes que você avançar, você vai perceber que Deus já preparou a sua vitória. Ele só quer que você tenha uma atitude de avançar. Avance, não retroceda não. O Senhor não tem prazer na vida daqueles que retrocedem. Não retroceda por medo. Não retroceda por falta de confiança. Não retroceda por falta de fé. Não. Mas se encha de tudo isso e avance sempre em rumo da sua vitória e da sua conquista. E aquele povo puderam ir, mas apenas Caleb e Josué entraram na terra. Porque acreditaram, porque confiaram. Pare de cultivar a sua dor. Não lamba as feridas. Não desanime, seja proativo e siga adiante. Não pare na sua caminhada. Não fique cultivando a sua dor. Quantas pessoas que ficam vivendo, remoendo dores passadas. Você já passou, você já venceu, por que você vai ficar remoendo? Por que você vai ficar lambendo feridas? Deixa elas cicatrizarem com a experiência que Deus tem te dado no momento em que você tem passado e vencido. Tem gente que tem prazer de ficar remoendo dores, tem prazer de cutucar feridas. Tem gente que ele é tão viciado em murmurar, ele é tão viciado em reclamar, ele é tão viciado em cutucar feridas, que quando ele não tem, ele vai falar das feridas dos outros. Uma negatividade que não sem tamanho. Mas seja proativo. Não desanime. Siga adiante. Porque o Senhor quer te dar a vitória. Seja proativo. Não deixe o inimigo roubar a satisfação da sua conquista. Amém? Vamos orar? Pai de amor, Deus de bondade, obrigada pela sua palavra. Obrigada, Senhor, por não nos deixar desanimar. Nos faça, Senhor, como Josué e Caleb. Ainda que nós venhamos contemplar os gigantes, mas que os frutos dessa terra, a prosperidade da terra, a grandeza da promessa, possa falar mais alto aos nossos corações. Ajude-nos a reagir positivamente ao grito de largada. Não permita vacilos na linha de chegada, como esse povo vacilou. Já tinha passado por tantas coisas, já tinha vencido tantos obstáculos, já tinha enfrentado tantos inimigos e no momento de chegar na terra prometida, Senhor, vacilaram na linha de chegada. Que todo espírito de desânimo, de frustração, de fraqueza caia por terra nesse dia.
Não permita que eles venham ter força sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, mas que possamos vencer tudo isso em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, levanta um povo proativo, levanta um povo que jamais venha esquecer das vitórias alcançadas, das promessas feitas pelo Senhor, mas que em nome de Jesus possamos avançar e avançar sempre, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém.